Olá, estamos de volta com o nosso curso de História do Paraná. Estamos quase acabando esse longo curso, mas completo curso de História do Paraná. E agora vamos trabalhar aí com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, o Parque Nacional do Iguaçu e a Estrada do Colono. De certa maneira, além da questão energética, envolve também a questão ambiental, esses três itens, por isso que eles foram comprimidos aqui numa única aula. A usina hidrelétrica Itaipu, que você vê nessa imagem, as suas obras iniciais para desvio do rio, começou como um projeto binacional, o início das obras, como um projeto binacional envolvendo Brasil e Paraguai, em 1975. 4 anos depois, o Rio Paraná sofreu o seu desvio para que se pudesse, enfim, começar a construção da grande barragem que vai propiciar aí a geração de energia na hidrelétrica Itaipu. Em 1982, uma obra relativamente rápida, portanto, pouco mais de 3 anos, começa a se encher o reservatório do que vai formar a possibilidade de geração de energia posterior. Um reservatório de mais ou menos 1.350 quilômetros quadrados de área alagada. Já vamos ver aí alguns exemplos de o que ocorre nesse processo de alagamento. Em 1984, nós temos o início da geração de energia por parte da usina hidrelétrica Itaipu. As primeiras turbinas começam a funcionar. Só que Itaipu tem 20 turbinas, sendo, claro, 10 delas do Paraguai, 10 delas nacionais, brasileiras. A 20ª turbina, ou seja, a última delas, só entrou em funcionamento de fato em 2007, usando aí aproximadamente 40 mil trabalhadores. E teve como consequências da sua obra, dessa formação desse lago, desse reservatório para a geração de energia, alagamento de algumas regiões, que propiciou o surgimento do que é conhecido no Paraná como prainhas artificiais, as margens desse lago artificial surgido por conta do reservatório Itaipu, mas também o desaparecimento de grandes patrimônios ambientais, como por exemplo o caso das famosas Sete Quedas, aí próximos do município de Guaíra hoje. Nós vemos inclusive aqui uma imagem da região de Sete Quedas, isso não existe mais, está embaixo do lago Itaipu. Esta é uma outra ilustração também mostrando as pessoas atravessando uma das quedas da região conhecida como Sete Quedas, isso também está tudo embaixo d'água. Outra ilustração mostrando uma das quedas aí da região próxima a Guaíra. E aqui você vê uma foto bem emblemática, porque ela é um momento que se começa a encher o reservatório Itaipu e os números indicam aí as 7 quedas e mais a grande garganta que começam a ser enchidas, começam a ser cobertas pela água do reservatório. E em poucos meses isso desaparece. Uma outra foto, uma foto tirada assim que o lago já estava cobrindo as 7 quedas, as setas apenas apontam onde estavam as 7 quedas anteriormente e o que restou delas totalmente embaixo d'água. O Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939, portanto, cuidado, o Parque Nacional do Iguaçu é anterior à criação de Itaipu, já que Itaipu é próxima do Parque Nacional do Iguaçu, mas o Parque Nacional é anterior à criação da própria usina hidrelétrica. Em 1939 é criada essa reserva ambiental chamada Parque Nacional do Iguaçu. Em 1986, aí sim, a Unesco, um órgão, um bracinho da ONU, tomba o patrimônio, torna o Parque Nacional um patrimônio nacional da humanidade. Mas cuidado com a data, a fundação, 1939, portanto, lá dentro da era Vargas. Esse mapa ilustra justamente quais municípios são próximos ao Parque Nacional, o Rio Iguaçu. Aqui você vê a cidade de Foz do Iguaçu, a represa da usina hidrelétrica Itaipu, as cataratas do Iguaçu. Então, tudo que é próximo ao Parque Nacional, que é essa grande área em destaque no mapa. Então, uma grande área ambiental próximo a essa questão da usina hidrelétrica e das quedas que são atrativos, as cataratas do Iguaçu, que são atrativos em Foz do Iguaçu, mas dentro dessa região do Parque Nacional do Iguaçu temos o outro problema, o problema da Estrada do Colono. Veja, um outro mapa nos mostrando o Parque Nacional, essa área mais escura do mapa é o Parque Nacional do Iguaçu. E aqui você vê a tão debatida, tão polêmica Estrada do Colono. Numa analogia bem simples, bem vulgar, se você deseja ir de Capanema para Medianeira, você poderia cortar o Parque Nacional do Iguaçu, encurtando, claro, óbvio, a sua viagem, Mas não, a Estrada do Colono está fechada, portanto você não pode fazer esse caminho, no meu exemplo hipotético, Capanema-Medianeira, pela Estrada do Colono. Você precisa desviar o Parque Nacional do Iguaçu para ir chegar em Medianeira, porque a estrada é oficialmente fechada hoje. Mas, claro, ela tem toda uma história.
Os primeiros sinais de uma estrada nessa região datam de 1925 e por praticamente um quarto de século, mais ou menos 1925 até 1950, ela era usada como uma espécie de picada, de caminho informal. Índios usavam para circular, para escoar erva mate, a própria coluna Prestes, que você lembra foi de 1924 a 1927, para chegar em Foz do Iguaçu e sair de Foz do Iguaçu, percorreu esse caminho informal. E, claro, óbvio, a comunidade vizinha ao Parque Nacional também usava a Estrada do Colono por esse período. Em 1954, a Estrada do Colono passa a ser incluída como uma via possível de uso, ou seja, se você comprasse o que na época se chamava mapa rodoviário, você encontraria lá a Estrada do Colono e você poderia utilizá-la. Mas em 1986, portanto você tem aí aproximadamente 60 anos de uso da estrada, seja na informalidade, ou seja como uma via que os carros poderiam efetivamente usar, depois de mais ou menos 60 anos ela é fechada por uma questão ambiental. Aqui lembrando que a Unesco tombou a região do Parque Nacional como um patrimônio ambiental da humanidade. Então ficava sem sentido você colocar uma estrada cortando esse parque, ainda mais com as regras ambientais que nós temos com relação a estradas no Brasil. Então em 86 foi fechado. Ocorre que sem nenhum tipo de fiscalização, a Estrada do Colono acabou sendo reabrida à força. As pessoas começaram a utilizar novamente a estrada a partir de 1987, embora suas condições de pavimento, era uma estrada de chão, de terra, não eram as ideais, mas ainda assim a economia da distância valia a pena. E somente em 2001 é que aí sim ocorreu um fechamento pela Polícia Federal, que é uma das muitas responsáveis pela fiscalização desse caminho, que a essa altura, claro, o mato já tomou conta dessa Estrada do Colono e em alguns trechos apenas existe uma picada em que alguns moradores comunitários podem circular. Mas hoje, ela desde 2001, ela é fiscalizada tanto pela Polícia Federal quanto pela Polícia Ambiental para evitar a circulação. Aqui temos uma foto relativamente antiga, mas que ainda nos permite enxergar a Estrada do Colono cortando aí o Parque Nacional do Iguaçu e a essa altura a estrada, claro, em sua grande parte já foi tomada pela selva. Na próxima aula veremos a famosa geada negra, que é importante porque encerra um ciclo econômico importante para o Paraná, criando um outro ciclo econômico. Nos vemos na próxima aula. Até lá!